Olha só, depois de períodos em que o noticiário era de derrotas para o governo Lula ganhou duas vezes nesta semana no parlamento. Quais foram essas vitórias? Qual é a repercussão disso tudo? É o que a gente vai ver agora no plantão do Meteoro. Já era hora, né, minha gente? Já era hora de conseguir algumas vitórias para o campo progressista. Vou trazer o Pedro Zambarda aqui na tela com @drops de jogos para você seguir, se inscrever no canal também e você me seguir aqui no lu.junior se você quiser também, tá aqui embaixo. Vamos lá, Pedro. A Marina, que é minha pauteira, tá falando assim: o vídeo que eu te mandei tem música. Não, Marina, eu fui atrás do vídeo original. Que Marina me manda os vídeos do Monark, Marina me manda todos os bagulho, aí acaba repercutindo aqui, Marina, que é no nosso público. Mas é o seguinte, Lúcio, antes de falar do Lula, eu vou falar do Bolsonaro. E eu vou mostrar essa cena que é inacreditável. Dá só uma olhada. Como é que está Jair com todas as notícias recentes. Irmãos, prezado Magno Malta, a paz de Cristo. Isso acabou de ser postado, tá, gente? Ele acabou de fazer isso. Agradeço a oportunidade. Num evento tão marcante como esse, me conceder a palavra. Vendo rapidamente o currículo do Gedeuti, algo em comum comigo. Meu pai era dentista prático, apenas 4 anos mais velho do que ele. Sei um pouco que é a história de quem tem essa profissão. Mas, meus senhores e minhas senhoras, a vida se faz de momentos... A música não é do vídeo, a música, essa merda tocou no Senado. Mas vamos lá. E esse é um momento para eternizarmos o que foi a vida do prezado Gedeuti. Os seus exemplos, as suas pregações, a maneira como ele conduziu essa grande igreja Maranata. Chora, chora! Tá vendo a vida passar no olho. Acredita em Deus. Vamos puxar por isso, tá? Peço orações a vocês. E por muitas vezes o óbvio está na tua frente. As pessoas poderosas dessa nação, algumas dessa casa, quando se conscientizarem do óbvio, que um dia ele vai embora, ele muda. Por favor, Lúcio, seu pequena resenha. Vai ficar de mimimi até quando? Vai chorar até quando? Eu tô falando que eu dou risada de deboche nisso aí, porque morreram 700 mil pessoas no seu governo, seu desgraçado. Exatamente. Foram 700 mil mortes no seu governo. Vamos então para as vitórias do Lula. Hã? Não chorou em nenhum momento, por nenhuma das Não chorou em nenhum momento. Agora que vai preso, tá todo choroso. Eu tô chorando, mas tô chorando de rir mesmo. Vamos para a coluna. O Reinaldo Azevedo deu uma resumida, mas esse corte não é sobre o Reinaldo, é só porque a notícia está bem detalhada. O governo venceu a luta pelo IOF e não levou tudo. E Alexandre de Moraes acerta tudo outra vez. Vamos trazer aqui as informações. O governo venceu o embate no caso do IOF, que marcou sem dúvida um ponto de inflexão em setores importantes da sociedade sobre a avaliação que fazem do governo e do Congresso. Tem a íntegra da decisão do Moraes ali. Comecemos pelo mais impactante. Em essência, o ministro atendeu o pedido do governo no caso da ação declaratória de constitucionalidade e afirmou que a regularidade das decisões sobre a elevação da alíquota do IOF só invalidou, e a própria Fazenda já esperava que o Moraes fizesse isso, a cobrança do imposto no caso chamado risco sacado. Moraes reiterou ainda a inconstitucionalidade do projeto de decreto legislativo que havia tomado sem efeito as decisões do Executivo a respeito. O que é risco sacado mesmo? É quase uma duplicata. As diferenças são pequenas o bastante para se dispensem minudências em favor da clareza. A empresa X compra de empresa Y e fica lhe devendo R$100. A empresa Y, a pedido da empresa X, decide antecipar o recebível mediante, claro, alguma vantagem. Isso é feito por intermédio de uma instituição financeira com a qual a compradora terá que se entender. Procedendo assim, alonga-se o tempo de pagamento de dívida para quem compra
e vendedora obtém mais dinheiro com mais rapidez. Simplifico, mas é isso em essência. O governo entendia que isso é uma operação de crédito oblíqua e que estaria sujeita ao IOF. Moraes discordou e o Executivo e o Legislativo concordaram que a decisão deveria ser no tribunal. Na decisão do ministro, pois o IOF não incidirá sobre tais operações, nesse particular o governo perdeu e contava perder, já estava especificado nessa negociação. Na liminar que havia concedido, Moraes deu pistas para que não condescenderia com decreto governamental. A taxação dessas operações renderia 450 milhões em 2025 e 3,5 bi em 2026, de acordo com o Ministério da Fazenda. Nos demais casos, o ministro concordou com a constitucionalidade dos decretos do governo conforme jurisprudência do Supremo. Considerando o conjunto da obra, o governo ganhou perdendo porque perdeu pouco. Quem é que perdeu nessa disputa, Lúcio? Hugo Mota. Hugo Mota fez aquele showzinho, votação em sessão vazia, todos aqueles negócios, e aí tomou essa paulada do governo, que a gente vai para a Agência Brasil e traz essa notícia. O Lula vetou o aumento de deputados na Câmara. E aí a bola está novamente na mão da Câmara, e se eles elevarem o número de deputados e causarem um impacto bilionário no orçamento público, a responsabilidade é da Câmara, não é do presidente da República. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou o projeto de lei que aumentaria o número de deputados federais de 513 para 531. O despacho foi publicado no Diário Oficial. Em mensagem ao Congresso, Lula justificou o veto por contrariedade ao interesse público e pela inconstitucionalidade. Os ministérios da Justiça e Segurança Pública, da Fazenda, do Planejamento e Orçamento e Advocacia Geral da União manifestaram-se contrários à medida, citando diversos dispositivos legais, como a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ao prever a ampliação de número de parlamentares, a medida acarreta um aumento de despesas obrigatórias, sem a completa estimativa de impacto orçamentário, de previsão de fonte orçamentária e de medidas de compensação, onerando não apenas a União, mas também os entes federativos. Ademais, o artigo 6º, parágrafo único do projeto de lei complementar está em dissonância com o artigo 131 da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025. Então, o Lula jogou a bomba para o colo do Hugo Mota e para o Davi Alcolumbre resolverem isso aí. E não é à toa que o Bolsonaro está chorando, né, Lúcio? A extrema-direita está encurralada, o Centrão, se não fizer acordo com o governo está ganhando popularidade, e a gente tem esse cenário nessa última reportagem do G1. Lula lidera em todos os cenários de primeiro turno e empataria só com Tarcísio num eventual segundo turno, diz a pesquisa Quest, que foi destrinchada hoje. Então, assim, gente, 2026 já começou, o Tarcísio está levando paulada porque apoiou o Trump, e o Lula é franco favorito novamente para a disputa eleitoral, provavelmente com o apoio do Centrão, que foi humilhado nesse caso do IOF. Perfeito. Cara, vamos combinar que o governo não tinha absolutamente nada a ganhar para validar esse aumento de deputados. Zero. Não. Porque a gente viu toda a manifestação popular contra o Hugo Mota, uma insatisfação geral, inclusive da outra ala política da direita ali em relação a esse aumento também de deputados. E isso era óbvio. Ninguém quer. Nem a esquerda quer, nem a direita quer. Ninguém quer. Só os deputados que votaram sim querem. Né? Esses querem o aumento. E não ia beneficiar a esquerda de forma alguma. Muito pelo contrário. Nunca houve um Congresso, nunca houve um parlamento com maioria de esquerda. E esse parlamento, esse aumento que teria, não iria para regiões que têm uma votação de grande maioria da esquerda. Ia ser dividido ali por Mato Grosso, ia ter mais gente também ali de Santa Catarina, enfim. A gente até pode trazer um outro... A gente já trouxe um outro corte aqui, inclusive a divisão que ficaria. Lembrando, né? Por que esse projeto foi para frente? Porque o Supremo Tribunal Federal falou, olha, de acordo com o censo, vocês devem redistribuir as cadeiras que hoje já existem no Congresso entre as unidades federativas, entre os estados, porque houve uma mudança populacional em cada estado.
E isso tem uma questão de representatividade prevista na Constituição. O que os deputados fizeram? Não, vamos aumentar então o número de deputados em vez de redistribuir o que a gente tem hoje aqui. Ou seja, eles não queriam perder de forma alguma. O Hugo Motta agiu sob o interesse dos políticos que não querem perder cadeira, e aí aumenta-se cadeira para que tenha mais para cumprir o que o Supremo Tribunal Federal pediu, mas não foi isso que o Supremo pediu. O Supremo não pediu para aumentar. Então, por óbvio, não faria sentido o Lula autorizar isso, sancionar esse projeto, o que é ótimo, né? Porque a gente teve o Hugo Não Se Importa, a gente teve toda essa comoção popular contra o Congresso, volta essa bomba que o Congresso mesmo plantou, é ele que se vire. Né? Porque é uma pauta extremamente impopular. Não tem por que o executivo entrar nessa. E ainda teve essa derrota do IOF, que era uma derrota prevista, porque de fato é inconstitucional. Né? Tentaram meter um PDL ali, mas que nem não é, nesse caso, nessa parte orçamentária, na parte do IOF, é prerrogativa do executivo. O legislativo não tinha que se meter de fato nisso. Então é isso, né? E aí o Hugo Motta ficou, obviamente, bolado, e aí passa PL da devastação de madrugada, né? Sim. E aí joga pauta bomba. É isso que o Congresso faz para retalhar. A gente já viu isso com a Dilma, lembram? Pautas bombas. Sim. E bombas atrás, né? Enfim, com o Eduardo... como é que era o nome do presidente na época? Era o Eduardo Cunha, né? Uhum. O Hugo Motta como se diz? Uhum. Ele aprendeu muito com o Eduardo Cunha, né? É um aprendiz de Eduardo Cunha. Temos que ficar de olho nesse Congresso, minha gente, e não reeleger esses pulhas, como já diriam, né? Bem, porque eles querem, na verdade, governar à força, entendeu, gente? Governar com a força das emendas, governar dessa maneira absolutamente disfuncional. É sobre isso que a gente está falando. E quem autorizou essa bagunça toda é o cara que estava chorando ali no Congresso. Foi ali que a mamata das emendas, cara, bombou, né? Porque ele não tinha governabilidade, porque ele queria fazer umas coisas absurdas, teve que distribuir emenda para conseguir governar do jeito que ele queria, dos projetos absurdos que ele tinha. Mesmo assim, perdeu a eleição, mesmo distribuindo emendas e usando a máquina na eleição. E agora tá chorando lá, não tenho dó, não tenho empatia, deveria estar com tornozeleira eletrônica, não deveria estar no Senado, inclusive. Vergonhoso. Tô rindo e tô aguardando a cadeia. Só aguardando para abrir a latinha. Ficamos por aqui, gente. Grande abraço. Até a próxima.